amigos e amigas, irmãos e irmãs, é com muita alegria, com muita felicidade que estamos aqui para continuarmos as nossas reflexões sobre o livro Palavras de Vida Eterna, que é uma psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje está no capítulo 89, que tem por título Inesquecível Advertência, em que Emmanuel inicia com a resposta de Jesus a Pedro, no Evangelho de João, no capítulo 21 e versículo 22. Jesus fala assim: que te importa a ti? Segue-me tu. Emmanuel escolheu uma partícula da resposta de Jesus. E depois de iniciar com essa passagem do Evangelho, Emmanuel continua: viste sim as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a deslavadas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós, na primeira dificuldade. Parentes que nos deviam proteção e respeito, bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos, sim. Muita vez encontrar-nos-emos desse modo entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor: que te importa a ti? Segue-me tu. Amigos, a mensagem de Emmanuel é muito esclarecedora e nos toca ao fundo, porque retrata as nossas experiências no campo da convivência, no campo das relações interpessoais, em como lidamos com as diferenças, com as individualidades de cada um, que somos nós, espíritos reencarnados em uma grande caminhada evolutiva e que é individual. Todos nós estamos no nosso próprio passo, todos nós estamos na nossa própria caminhada. Não é possível transferir evolução no sentido de que o que uma determinada pessoa alcançou, todos também naquele mesmo momento possam alcançar. A evolução acontece gradativamente. O que hoje alguém enxerga a mais, no sentido mais amplo, mais sublime, outras pessoas também enxergarão posteriormente, mas a evolução em si é individual. Nesse sentido, é importante falarmos um pouco das nossas vivências, porque à medida em que nós fizemos a leitura do texto de Emmanuel, foi possível, e eu acredito que com vocês também, rememorarmos determinadas lembranças em que se aplicam esses exemplos que Emmanuel nos colocou. E essas lembranças por si trazem também pessoas, trazem cenários, sentimentos, emoções e experiências. E uma coisa que não se altera, independente de qual tenha sido a lembrança, é o fato de que em todas elas nós também estivemos presentes. Ou seja, as outras pessoas mudam. Verdadeiramente, elas são diferentes, tanto individualmente quanto em relação a uma e a outra. Mas nós convivemos com cada uma delas. Nós estivemos em todos os contextos. Nesse sentido, nós precisamos observar que cada pessoa age por si e também responde por si.
E aí nós compreendemos que não é possível controlar o que a outra pessoa vai fazer, não é possível controlar o que a outra pessoa vai falar, não é possível fazer com que a outra pessoa seja obrigada a corresponder às nossas expectativas. É claro que, à medida em que nós vamos convivendo, lidando com a sociedade de um modo geral, nós esperamos tanto plantar quanto receber boas experiências, sementes que vão florescer e que vão gerar bons frutos. Essas são as nossas expectativas, é isso que nós verdadeiramente esperamos, mas que não podemos depositar um total de 100% de certeza, porque nós não temos total controle sobre isso. Nós fazemos as nossas ações, cultivamos bons hábitos, boas virtudes, se assim já tivermos preparação e vontade para fazer, mas em relação à conduta do outro, ao que o outro vai me responder, a como ele vai reagir, isso diz especificamente em relação a ele. Cabe a nós, como estudantes, aprendizes da doutrina espírita, seguidores do Evangelho do Cristo, buscarmos dar passos seguros em relação ao que as suas palavras, em relação ao que os seus ensinamentos nos convidam a fazer. Essa consciência a respeito desses ensinamentos sublimes que o nosso Mestre nos deixou pertence a cada um de nós. E mesmo tendo toda essa gama de conhecimentos, toda essa gama de orientações para que tenhamos uma vida plena e feliz, muitas vezes ainda não despertamos. Muitas vezes não temos ouvidos para ouvir, nem olhos de ver. O que é uma coisa super natural. É importante compreendermos isso também, porque em se tratando de evolução, existem muitas coisas que nós ainda não conseguimos enxergar. Podemos até perceber, mas efetivamente enxergar, não. Porque ainda não atingimos um determinado nível de compreensão para que possamos evidentemente ver o que muitas vezes está à nossa frente. Mas estamos caminhando para que possamos enxergar todas essas verdades e agir. Diante de todas essas questões, de todas essas diferenças, de todos os resultados que são gerados das nossas vivências, das nossas experiências interpessoais, coletivamente falando, é necessário lembrarmos que se hoje nós temos ideais, se hoje nós temos pontos em que acreditamos, crença, a nossa fé, é porque nos fincamos, nós construímos base e alicerce para isso. Pelo fato de que não podemos controlar, na maioria das vezes não podemos saber como que as outras pessoas vão reagir, é importante observarmos quais são os nossos alicerces, quais são as nossas bases, já que a outra pessoa está na evolução dela e nós estamos na nossa também. Vigiemos para que as nossas ações, para que os nossos passos, o que nós falamos, seja condizente com os ensinamentos do Cristo, seja condizente com o que Ele deseja para cada um de nós. E aí, se nós estivermos vigilantes nesse sentido e em todos os outros, a fim de que não façamos ao outro o que nós não gostaríamos que nos fosse feito, estaremos assim nos aproximando do Cristo e sendo mais felizes efetivamente, à medida do possível, à medida que a nossa evolução, que a nossa caminhada nos permite alcançar. Então, se tratando de experiências, de relações interpessoais, realmente vamos passar por situações que serão divergentes, porque nem sempre a vida é feita de concordâncias. Às vezes nós precisamos discordar para que possamos concordar. E até para discordar é preciso saber fazer, porque senão pode machucar, pode ferir. E
diante de todo esse contexto, desse cenário, dessa realidade, nós podemos também nos sentir machucados, porque atingem o nosso ideal, atingem a nossa verdade, a nossa crença, as nossas ideologias, a nossa filosofia de vida. E nós, nesse momento, somos convidados também a testemunhar a nossa fé. Porque se nós já temos esse grau de entendimento de que não se deve revidar o mal com o mal, de que se deve apresentar o outro lado da face caso nos machuquem o outro, de que nós devemos não pagar com a mesma moeda, se nós já temos acesso a todos esses conhecimentos, precisamos passar por esses momentos que são provas também para que testemunhemos a nossa fé, para que assim coloquemos em prática os ensinamentos que nós recebemos no campo da paciência, no campo da tolerância, da compreensão, do amor crístico mesmo, e assim caminharemos para que possamos praticar a lei de amor que o Cristo nos convidou a realizar. E é bem verdade que nós realmente sabemos que muito será pedido a quem muito foi dado. Nós teremos sim aflições, nós teremos sim esses momentos em que as divergências vão nos machucar de alguma forma e que nós observaremos o mundo que nos rodeia de ângulos diferentes, de acordo com a situação em si, mas com essa consciência de que nos orienta a buscarmos sempre o caminho da paz, sempre o caminho da compreensão, do amor, construiremos à medida do possível, porque precisa ser possível para todos os lados, então construiremos à medida do possível um caminho que nos aproxime da fraternidade, da paz, da compreensão, do amor, da caridade bem feita. O Cristo nos disse que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E esse bom ânimo nós podemos entender também como sendo as nossas tentativas de buscar ser melhores para nós e para o próximo. Às vezes, quando essas situações nos ocorrem e nós agimos de uma determinada maneira, às vezes ficamos pensando que poderíamos ter feito diferente. Às vezes ficamos nos julgando, realmente nos condenando e colocando-nos em uma posição de possibilidades inalcançáveis, quando em verdade, mesmo nesses momentos em que nós nos sentimos culpados, existe uma grande oportunidade de aprendizado. Por que é uma oportunidade? Porque é preciso saber usar, é preciso saber aproveitar. Que mesmo naquele momento em que o próximo nos bateu a face e que nós não fomos capazes de oferecer a outra, às vezes nós devolvemos da mesma forma. Quando eu não respondo da mesma forma que o Evangelho me orienta, e eu percebo que não respondi, existe um grande salto nisso, porque eu fui capaz de perceber. Se eu ainda estivesse em um nível de ignorância, se nós estivéssemos em um nível de ignorância que não nos permitisse enxergar um erro, aí sim estaríamos muito mais distantes. Mas vejam quanto que nós já alcançamos. Somos capazes de perceber no que podemos melhorar. Somos capazes de perceber as possibilidades que nós temos de aplicar o que nos aproxima do coração do outro à medida do possível. É bem verdade, no mundo teremos aflições, mas tenhamos também bom ânimo para que essas aflições sejam vencidas e convertidas em aprendizado. Eu que devo seguir ao Cristo, e seguindo ao Cristo, eu também vou querer o bem do meu próximo. No mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo para vencer as aflições. Então tenhamos esse bom ânimo, sabendo que todas as leis divinas estão todas gravadas em nossa consciência, como nos dizem os Espíritos, e as nossas ações, o bom uso do nosso livre-arbítrio, nos conduzirão
a pensamentos, a sentimentos e ações que irão desenvolver em nós essas virtudes que foram plantadas no solo fértil do nosso coração. Muita paz a todos. Obrigado por terem a paciência de me escutar até aqui. Tenhamos todos um ótimo 2023, cheio de boas energias, realizações, conquistas, saúde, paz e muito amor. Um abraço, até a próxima.